Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Terapia com Tarô. Aqui neste espaço, abrimos as cartas e permitimos que elas nos guiem em um bate-papo, permitindo que a espiritualidade converse com a gente sobre temas e cenários importantes de nossas vidas, oferecendo reflexão, cura e inspiração para o nosso crescimento pessoal. Então, que a jornada comece. Vamos ver o que a espiritualidade hoje quer conversar com a gente. O mago, a imperatriz e a força. Mago, imperatriz e força. Aqui vem falar muito sobre poder, manifestação do poder. Então aqui vem falar muito, a espiritualidade vem conversar muito com a gente sobre como a gente usa, né, como a gente faz o uso de, de transformar a nossa intenção em ação, né? A carta do mago, pessoal, vem falar muito sobre como a gente reconhece, como a gente encara o nosso poder pessoal, o nosso próprio potencial, né? Aqui vem falar que todo mundo, sem exceção, tem talento e habilidade e tem ferramentas que vão capacitar a gente a transformar os nossos sonhos em realidade, né? Então, todo mundo tem uma habilidade, um conhecimento e para cada pessoa vai ter uma habilidade ali que a vida vai disponibilizar, uma ferramenta que a vida vai disponibilizar, para que a gente possa transformar os nossos sonhos, os nossos projetos, tirar aquilo do nosso mental, para que a gente tenha essa capacidade de transformar, de colocar em prática, em ação, transformar aquilo que não era concreto em algo palpável, né? Então, é essa capacidade. O mago vem falar de ferramentas, né? E muitas das vezes a gente foca muito na ferramenta do amiguinho. É porque se eu tivesse a oportunidade que fulano tem, eu também conseguiria. Se eu tivesse o tempo que fulano tem disponível, eu também conseguiria. Só que aqui o mago fala muito que ninguém é igual a ninguém. Então, por não ser igual, as ferramentas não vão ser as mesmas, né? Então, aqui a gente tem uma carta de um arquétipo do mago. E aqui a gente tem todos os elementos, né? A gente tem fogo, terra, né? A gente tem todos os elementos que a gente conhece. E esses elementos conectados, somados, permite que esse mago transforme naquilo que ele quer, né? Faça a magia dele acontecer, né? Então ele vai começar ali o show da vida dele, né? Ele vai começar ali a fazer magia e conseguir transformar as coisas ali no que ele deseja. Só que aqui o mago vem falar assim: conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então, muitas das vezes não adianta eu ter uma taça com o elemento água, não adianta eu ter um isqueiro com o elemento fogo, não adianta eu ter um punhado ali de terra e ter ali o vento, né, para representar de fato o elemento ar, se eu não sei o que fazer com isso, se eu não sei como juntar, como conectar, como manipular, né? Então, é como se dissesse assim: você tem conhecimento de fato, você tem conhecimento e consciência de fato das suas habilidades, do seu potencial, você se dá crédito, né? Ou você é aquela pessoa que vive sempre olhando para a janelinha do outro
e tentando se comparar, se diminuir, né? Então, o mago vem falar bem assim: todo mundo tem talento, todo mundo tem uma habilidade, mas não cabe a mim falar bem assim: nossa, você é bom nisso, ou você tem essa super habilidade, você que tem que lapidar isso, você que tem que ter o reconhecimento disso, você que tem que usufruir essa sua habilidade, esse seu talento e ter a propriedade que isso é seu e que você pode fazer algo incrível com isso, né? Então a imperatriz vem falar bem assim da abundância desse poder criativo. Ela vem lembrar da importância de nutrir os nossos projetos com muito amor, com muita dedicação, né? De se valorizar, de olhar todos os dias para dentro de você mesmo e dizer bem assim: você é uma pessoa incrível, você é capaz, você é corajoso, corajosa, você é inteligente, você é criativo, né? Para você também fazer o desenvolvimento pessoal, você cultivar esse espaço de amor e de apoio a si. Você consegue entender? Dedicar esse autocuidado, porque o que adianta eu ter todas as ferramentas ao meu alcance e não ter confiança, entende? Não ter não ter esse desenvolvimento pessoal, né? Não ter esse autocuidado de me valorizar, de me reconhecer, né? De fazer esse momento de amor e carinho com quem eu sou, com quem eu represento dentro de uma sociedade, dentro de uma família, né? Dentro desse planeta, desse mundo, desse universo que existimos, né? Então eu acabo não me dando valor. E por fim, aqui a gente tem a carta da força que simboliza a coragem, simboliza a resistência interior. E o que isso quer dizer? Que nada na vida é fácil, nada na vida é de mão beijada. A gente precisa ter consciência disso, que a vida de ninguém é fácil, por mais que a pessoa seja rica, por mais que a pessoa seja privilegiada, cada um vai ter suas dificuldades, sem exceção. A gente precisa entender isso, que ninguém aqui é melhor ou pior do que o outro, a gente sim vive vidas diferentes, com cenários diferentes, com situações diferentes. E por isso o obstáculo de cada um vai ser proporcional à existência de cada um, né? Então a carta da força vem falar bem assim: as suas dificuldades, elas vão existir. Vão existir. A gente precisa ter ciência e a gente fala que aceita que dói menos, né? Então vamos ser realistas, a vida de ninguém vai ser fácil. Mas se você entende que você tem essas ferramentas de acordo com quem você é, de acordo com a sua habilidade e o seu poder de transformar, suas habilidades e seus talentos, que são únicos, né? E você passa a se valorizar, passa a se cuidar, passa a entender a junção dessas duas partes de um todo, né? Então, assim, eu tenho os meus talentos, as minhas habilidades que diz respeito só a mim e ninguém mais tem, né? E eu tenho consciência que eu sou capaz. Eu tenho consciência que eu sou uma pessoa incrível. E eu paro de olhar para o lado e passo a olhar para frente, para a minha trajetória, para o meu caminho, para os meus objetivos. Então, eu entendo que, mesmo que haja dificuldades, por mais que tenha alguns obstáculos, eu tenho a capacidade de superar eles. Eu tenho a capacidade de ter uma inteligência emocional e conseguir driblar os percalços da vida, entende? Porque se eu tenho todos esses talentos
e eu tenho consciência de quem eu sou, e eu não tenho medo do processo, então eu aceito o desafio. Porque eu não tô aqui para ficar me comparando, eu não tô aqui para ficar olhando pela janela e vendo a minha vida comparando com a do vizinho, né? Eu tô aqui para trilhar o meu caminho e fazer dele a minha experiência individual, minha experiência pessoal, né? E é através desse caminho que eu vou conhecer melhor quem eu sou, eu vou saber melhor como potencializar tudo aquilo que eu tenho em mente, eu vou saber o que eu tenho que fazer para desviar, né, desses obstáculos. E no fim eu vou ver que eu sou muito mais do que eu acreditava ser. Então, na leitura de hoje, a espiritualidade está muito clara, pessoal. A espiritualidade está dizendo assim: pelo amor de Deus, se dê o devido valor, você sabe usar do seu potencial, você sabe o que é esse empoderamento pessoal, como você usa desse seu poder único e individual para transformar tudo aquilo que você deseja na sua vida, sabe? Ninguém vai ter a mesma quantidade de ferramentas na mesa, né? Vem falar sobre isso. Às vezes eu tenho 4 ferramentas na minha mesa, às vezes o meu amiguinho tem 5, 6. Mas não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Como eu disse no início do vídeo, no início da leitura, às vezes você tem um isqueiro, mas você não sabe acender uma vela. Vocês conseguem entender? Então parem de se comparar, né? Achar que a grama do vizinho cresce mais verde do que a minha, e passe a olhar para a sua grama e entender o porquê que ela não está verde, o porquê que ela não está crescendo, né? Talvez se você não olhasse tanto a grama do vizinho, a sua estaria até melhor do que a do vizinho. Então é sobre isso a leitura, gente. Vamos passar a se valorizar, vamos passar a focar na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E parar de tratar a gente de forma medíocre. Por que a gente sempre está aplaudindo, valorizando, incentivando as pessoas em nosso entorno e quando chega a nossa vez a gente é o primeiro a se colocar para baixo? Não é verdade? A gente nem precisa de plateia. Antes mesmo de começar, a gente já desiste. Então vamos mudar todo esse cenário, né? Vamos olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa transformar, que alguma coisa aí a gente está fazendo errado. Então a leitura sobre hoje é passe a olhar para você e passe a entender e usar do seu poder único e essencial. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aqui nos comentários se você se identificou com essa leitura. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist com outros vídeos sobre a terapia com o tarô. Aqui no canal também está recheado de playlists. Então, aqui a gente tem leitura para famosos nacionais e internacionais, playlist de review e unbox, produtos que eu compro e compartilho com vocês a minha opinião. Tem receitinha mágica, então aqui no canal está recheado de playlists. Eu convido você a conhecer e maratonar. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, você viu toda essa leitura e ainda não é inscrito, então corra aqui e já se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você não me segue lá no Instagram, corra também e já me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu sempre estou falando com vocês pelo direct do Instagram e sempre que possível eu posto algumas coisas, algumas curiosidades do plano espiritual. Se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, as leituras que eu faço, as terapias nas quais eu trabalho, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem link Loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá você vai encontrar todas as informações sobre o meu trabalho, o preço das mesas, das leituras,
a entrega. Qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, que sou eu que estou lá conversando e tirando todas as suas dúvidas, vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Então, qualquer dúvida, pode me chamar lá. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!